Bem-vindos ao Conta Aí, o podcast que vai te levar por uma jornada repleta de histórias e conhecimentos fascinantes. Aqui mergulhamos nas profundezas da curiosidade, explorando temas variados e entrevistando pessoas incríveis. Apresentação: Diego Silva. Olá, gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor a todos os meus amigos e meus irmãos que estão aí acompanhando todas as programações da nossa rádio web, a Rádio AD Caxias, a rádio do povo de Deus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua audiência, né? Estamos começando então mais um podcast Conta Aí, um episódio inédito deste podcast que toda sexta-feira traz convidados especiais para conversar, bater um papo bem descontraído a respeito de ministérios, né? Ministérios de louvor, ministério de pregação, ministérios de obreiros da casa do Senhor. E é um prazer imenso toda sexta-feira estar juntamente com vocês. Vocês podem comentar, podem compartilhar, pode fazer algumas perguntas para os nossos convidados, que com certeza a tua companhia, o teu comentário, a tua interação juntamente conosco aqui no podcast Conta Aí é o motivo da gente estarmos aqui toda sexta-feira fazendo essa programação para que você possa começar bem, né, o teu final de semana. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado ao nosso técnico de som, o irmão Antenor, que sempre está ali nos ajudando, nos auxiliando na técnica de som. E Deus abençoe a todos os nossos irmãos que já estão aí online, né, que já estão aí acompanhando a nossa programação. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele que é evangelista da nossa igreja, Assembleia de Deus, e também agora pastor, né? Pastor da Assembleia de Deus ali do distrito Vila Amélia. O evangelista, meu irmão, meu amigo João Matos. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Manda uma saudação para o povo que já está nos acompanhando. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nessa noite, dizer que todos são bem-vindos para nos acompanhar. Agradecendo a Deus pela oportunidade e também pelo convite do nosso amado irmão Diego, esse obreiro que é tão querido, né, de anos, conhecido nosso, né, sempre envolvido na obra. E é uma alegria estar aqui com os irmãos para participar dessa noite tão maravilhosa. Que bom, vai ser um bate-papo interessante, vai ser um bate-papo abençoado. E se por acaso você perdeu os episódios anteriores, você pode entrar ali na minha conta do YouTube, Diego Silva Cantor Gospel, que lá você vai ver todos os episódios passados, né? Que quem sabe você perdeu e você queira acompanhar, já aproveita, já se inscreve no canal, já compartilha, já comenta, que com certeza vai ser bênção demais. Vamos começar o nosso bate-papo então, irmão João? Vamos lá. Maravilha. Irmão João, primeiro de tudo, o senhor é natural aqui de Caxias do Sul mesmo? Qual é que é a sua naturalidade? Na verdade, sou natural de Santa Catarina, Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, uma cidade que leva o nome de uma personagem muito famosa, né, na história, né? Mas eu vim para o Rio Grande do Sul já com 4 anos apenas, né? Uhum. Meus pais vieram a trabalho e então eu cresci aqui no Rio Grande do Sul, já estou mais para Gaúcho Catarina. Mas vem direto para Caxias do Sul ou para outra? Flores da Cunha, e após uns 5 anos a gente veio para Caxias e desde então, sim. desde 88 por aí, eu já estou como morador de Caxias do Sul. Já então, se naturalizou caxiense, naturalizei, né? Eu também, já sou gaúcho, quase gaúcho. É interessante, eu sou gaúcho, sou de Palmeiras das Missões e vim para cá também, a mãe, né, me trouxe para cá, com 4 anos de idade também, então hoje estamos com 41, então praticamente somos caxiense, né? Eu estou com 46. 46. E interessante, veio primeiro a Flores da Cunha. A Flores da Cunha, devido ao trabalho, tinha uns tios ali, enfim. E eu ainda era criança, não entendia muito bem, mas com o tempo eles conseguiram emprego em Caxias. Sim, cidade maior, vieram para Caxias, né, ali na região de Pedancino, próximo a São Gotardo, quase a divisa com Caxias do Sul. Que daí ficava mais próximo também de Flores, né, claro.
e próximo dos parentes, e depois a gente acabou vindo morar para o Desvio Risso, Desvio em Risso. 1997. No caso, a sua parte da sua infância e juventude já veio pro Desvio Risso. Não sei. Não, a infância foi ali em Pedancino, No ali, Pedancino, que ali. é um bairro já quase Sim, indo sim, a Flores da pertence. Cunha. Eu acho que é um dos últimos bairros É o de Caxias. último, depois já é último, divisa, né? Isso. E ali é mais colonial a coisa, né? Uma coisa mais Claro. retirada, quase um distrito de Caxias, né? Claro, claro. Mas é um bairro. Sim. E ali foi minha infância. Quando eu vim em 97 para cá, eu já estava com 19 anos já. 19 já anos. tava... Ah, sim, já tinha passado fase de quartel, enfim, já Isso, vem para trabalhar também mais para cá. Já estava trabalhando, já trabalhava tava- aqui. já Saía de lá, trabalhava. trabalhava ali no Risso. Ah, Na tá, daí antiga por isso. enxuta, é. Sim, isso aí. sim. Ah, por isso que já veio mais próximo para cá, então, Isso, né? daí nós compramos um terreno ali no Rosário 2 e ali ficamos nessa região. Sim, sim. E seus pais ainda tão em vida? A minha mãe, ela já partiu no ano de 2000, devido a um Em câncer. 2000. Um câncer. E o meu pai faleceu faz 2 anos. 2 anos. é. Na época da pandemia ali e tal. Faz 2 anos. Passou a pandemia, Passou ele um pouco, passou o Covid e tudo. E aí deu um AVC nele Olha há 2 aí. anos atrás. Foi Sim. em janeiro de 2022, acho que é Sim, 23, sim. 22. Aham. E a minha mãe não era cristã na época ainda, né? Sim. Quando faleceu, mas o meu pai havia se convertido, já era um presbítero da se igreja, era um obreiro. Então o senhor não é de berço cristão, não é de Não. família cristã? Não sou de berço cristão, né? Uhum. O meu pai se converteu após que eles vieram para o sul aqui. Ele tinha problema com alcoolismo Sim. e após 21 anos de casado, eles acabaram se separando. Tá. E o meu pai foi morar numa pensão ali em Flores da Cunha, que o dono da pensão era um pastor, o pastor José Barros, Olha aí. de uma outra igreja, não era Assembleia. Sim. E acho que era só o Senhor é Deus. E ele se converteu. Se Acabou converteu. aceitando Jesus. E aí orou, depois que se converteu, ele foi para Santa Catarina e volta, porque toda a nossa parentela está Sim. lá, boa parte, né? Claro, Os pais claro. dele, enfim, Sim. irmãos. E aí ele ficou por 18 anos orando por mim e pelos meus irmãos, o Antônio, o Edson, né? Que depois eles se converteram, né? Sim, sim. Então a gente não era de berço evangélico, nós viemos do sim. catolicismo. Na verdade, através do seu pai, então, que a família veio conhecer o É, evangelho, porque né? ele começou a orar, né? Veja o poder da oração, né? Pra ver A minha mãe a já tinha importância. partido em 2000, né? Tá, Um câncer. Ela estava sendo evangelizada por uma irmã ali do Risso, inclusive, claro. né? Mas não chegou a se batizar, enfim. Sim, sim. Mas aí só o Senhor sabe se ela creu, né? Claro. Mas ela não... Ela estava conhecendo, já fazia 1 ano a palavra de Deus. Claro. E o meu pai, nesse meio tempo, ele já havia se Já convertido. estava servindo a Deus. Lá em 80 e poucos, né? Ele ficou uns 35 anos servindo ao Senhor. Servindo a Jesus. E orando Que 18 bênção. anos. E aí, ele vinha pouco aqui, mas quando ele vinha, ele falava da palavra de Deus. Aproveitava de evangelizar. Falava e orava por nós. Para ver a importância que tem, né, irmão João, a gente perseverar, né, na oração, perseverar na palavra, né, e confiar nos desígnios e nos planos de Deus, né. A gente sabe verdade. que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, né. Então ele orou 18 anos para poder 18 ver o anos. e quem que aceitou Jesus primeiro daí? Foi o senhor? Foi algum dos irmãos, dos seus irmãos? Como foi a conversão aí? Foi interessante porque o meu irmão mais velho, o irmão Edson, ele já visitava igrejas. Até uma época ele convidou nós para irmos numa igreja. Fui 1 ou 2 vezes. Aí ele acabou estudando ali com o Testemunho de Jeová um tempo também. Eu também fui ver um batismo, mas não me senti bem. Claro. E passou. Ficou assim e acabou. E passou mais anos e nós não buscamos a Deus. Aí em 2006, eu conheci uma moça, ela era desviada. Ela estava desviada. E ela... Acabou que nós tivemos um namoro ali. Claro. E um relacionamento. Ela estava desviada e eu não era crente. E na primeira semana que ela tinha ido lá na minha casa me visitar, ela estava cantando um hino. Quero que valorize, valorize o valor que você tem, né? E é querido harpa. E lá aí, na casa dela. Na minha casa, ela estava lá visitando, ela cantando. Cantarolando. E eu só conhecia músicas do mundo. Sim, sim. Aí eu disse, mas que música é essa, né? música, Quero que valorize sim, o que você tem. E ela louvor, cantando aquilo ali, né? Desviada, e ela cantando, Deus usando. Aí eu perguntei, fazia uma semana e pouco, conheci ela, digo, me diz que música é essa? Eu não conheço. Ela disse, não. Isso aqui é um hino que nós cantávamos lá em Juí, na Assembleia de Deus, onde eu congregava. Sou desviada da igreja, do caminho do Senhor. Né? E passou um tempo, nós ficamos naquele tempo, daquele impasse, 4 anos ali, meio juntos. Sim. E namorando, enfim.
E aí chegou um ponto que um dia eu cheguei em casa e a vida da gente ia indo de mal a pior. Sim, não sim. dá certo, sem Jesus não dá certo. Não, sem Jesus E ela chegou assim e disse, João, eu encontrei... Ela disse, o irmão João, que mora aqui do lado da casa, eu sou João, ele era João sim, também. Sim. Ele se convidou para nós ir no culto. Eu digo, olha, uma hora a gente pode ir e tal, mas ficou assim. Aí outro dia eu cheguei em casa do trabalho, eu trabalhava numa metalúrgica, ela falou assim, João, encontrei uma rádio evangélica para nós ouvir a palavra de Deus. Tu vê, Deus usando Pela ela. rádio. Pela E rádio. usando ela também, né? Provavelmente. Uma rádio. E aí isso começou num domingo à noite, lá em 2006. Eu morava ali no Arcobaleno, me lembro bem, morava num porãozinho muito baixinho, Sim, pagava aluguel ali. E comecei a ouvir no domingo essa palavra e ouvi, todos os dias chegava das 8 às 9, das 7 às 8, não lembro bem. Eu ouvia aquela pregação ali, né? E aí por 7 dias, começou no domingo, foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo, o pregador pregando, disse, olha, você que está ouvindo aí ao vivo, a rádio, você quer entregar a vida a Jesus, Ele quer te perdoar, quer mudar a tua vida. E ali eu disse para ela, eu vou entregar minha vida a Jesus hoje. Então, eu me converti através do rádio. Para ver a importância. Não tinha ido para uma igreja ainda. Para ver a importância desses programas, dessas programações. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente pensa, mas eu vou lá fazer um programa, eu vou lá, fui convidado, vou lá, né? Ou eu vou assumir uma escala. Simplesmente vou lá, mas a importância que tem, né? Eu sempre gostei dessa parte. Assim, é muito importante. Eu tenho no meu Sim. coração, já trabalhei um período com rádio, ali no Risso, né? Sim. E até tem um obreiro nosso ali do Vila Amélia que ele tem um rádio dele, tem uma rádio dele, né? Sim. Me ofereceu, mas disse, vão dar um tempo ainda porque eu estou chegando na igreja agora, Claro. né? Mas enfim, já trabalhei com rádio e tenho um desejo de trabalhar com programação de rádio porque eu sei o fruto que deu, né? Através daquela pregação, o que Deus já tem feito na nossa vida, né? Com certeza. Então, através do rádio ali, o senhor aceitou a Jesus. Isso aí. E daí quando que começou essa caminhada? Como que começou essa caminhada? Daí frequentar a igreja, enfim, dar os passos, né, na fé. É incrível que daí essa jovem que eu tinha conhecido, Sim. ela disse que esse irmão que morava lá da casa convidou para ir para a igreja. Então eu vi ali, entreguei minha vida a Jesus naquele domingo. E já na segunda eu fui trabalhar, assim, eu vi que eu já estava diferente, transformado. Sim. Aí no dia de culto falamos, ele conversou com a esposa desse irmão, e nós começamos a frequentar uma igreja ali com eles, não é a Assembleia. Foi um período, uns 6 meses, Sim. mas não, eu já tinha entregue a minha vida a Jesus. Jesus transformou minha vida naquela noite. Naquela noite que eu entreguei, eu dobrei meu joelho diante de um aparelho de som, aqueles 3 em 1, antigo, grandão. Dobrei meu joelho no domingo lá e entreguei, fiz minha entrega e pedi perdão ao Senhor. Claro. E Ele me perdoou, eu me senti perdoado, eu me senti livre daquelas amarras que tinha na minha vida. Sim. Sabe, eu fui transformado. Jesus já fez a obra Fez ali. a obra completa. Através na segunda-feira fui dormir naquela noite, na segunda já acordei, fui trabalhar. Quando fui pegar a van para ir para a empresa, pensei, meu Deus, agora eu já sou crente. E olha o pensamento que eu pensei, agora já não posso mais beber aquele vinho que eu gostava. É verdade, irmão. Eu gostava, me criei na colônia, um vinho tinto, né? Poxa, agora eu posso mais beber. Ninguém veio me falar, mas o Espírito Santo começou a falar já comigo, né? Sim. E aí, essa caminhada começou assim, fui visitando, aí visitei essa igreja uns 6 meses, visitei mais uma outra igreja, que era da Graça, fui 2 cultos, não me senti bem. Sim. Aí o meu irmão Edson, esse meu irmão mais velho, disse que passou, olha a importância do trabalho no rádio e do evangelismo nas ruas. Passou uns irmãos ali do bairro São Francisco, era o evangelista Raul Roncada, que atendia o São Francisco, só que ele era diácono na época, ele era diácono, e eles estavam fazendo evangelismo. E passou o irmão Loacir, uns irmãos ali, o esposo da irmã Jocélia, aquela que canta ali do Risso, passou e deixou um convite, olha, vai ter um pré-congresso de louvores aqui na Assembleia, horário tal, e eu já estava convertido, estava indo nas igrejas, mas eu já sabia o caminho. Ainda não estava congregando, no caso. Eu estava indo nessas igrejas aí, mas eu ia toda semana, 3, 4 vezes por semana no mínimo. Sim. Eu me converti assim, firmei o passo, só que eu pedi para o Senhor, me leve para uma igreja que eu tenha um ensino genuíno da tua palavra. Sim. Quando eu me converti, irmãos, Deus me deu uma sabedoria que nas primeiras orações, Deus já me dava sabedoria para orar e dizer, Senhor, eu sei que o caminho é o Senhor, mas agora eu quero uma igreja séria que me ensine mais acerca do teu caminho. Claro. Eu sei que é o Senhor, mas eu preciso de uma igreja séria. Eu não quero estruture, né? Que me estruture, eu não quero qualquer igreja. Sim. Né? E eu via muito programa de rádio, outras rádios de outras igrejas, o dia todo ouvindo rádio, e ali eu fui me alimentando. Quando eu entrei numa igreja, eu já estava com um bom conhecimento da palavra de Deus. Então, resumindo, fomos nesse pré-congresso,
Fui eu essa moça, foi o irmão Edson, a esposa dele, e o irmão Antônio, a esposa dele. Aí o Edson também já convidou o meu irmão mais novo. Sim. E bem no fim, nós três fomos para esse congresso, pré-congresso ali no São Francisco. E estava lotada a igreja, ainda tiveram que botar um banco de madeira para nós sentar bem na frente ali. E ali meus 2 irmãos também entregaram a vida a Jesus naquela noite. Eu já tinha entregue, né? Sim. Então a conversão começou bem parelho. Eu tinha me convertido uns 6 meses antes e eles se converteram ali naquele culto, ali, entregaram a vida. Olha e só. permanece até hoje servindo a Deus, Que né? bênção. Olha só como é importante, né, esse combo de trabalho, né, na obra do Senhor. Nada que a gente faz para a obra em si é em vão, né, Não. né, irmão João? Um exemplo, um programa de rádio, através de uma oração da fé, através de uma palavra pregada. Hoje a gente tem bastantes podcasts, inclusive o meu, Conta Aí, que a gente traz os irmãos para contar um pouquinho da sua história ministerial, o começo, enfim, Sim. de como começou tudo. É importante, que sempre vai trazer à tona, né, o poder de Deus, que Deus pode fazer, né? Então a gente glorifica a Deus por isso, porque Deus, ele é maravilhoso. Eu quero mandar um abraço já para os irmãos que estão comentando aqui. O irmão Carlos Trindade, ele diz: paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. O irmão Damião Campos, ele diz: Deus abençoe, irmão Diego Silva. Amém, irmão Damião, o senhor também. O irmão Antônio Matos, é seu Esse parente? é O seu irmão? Meu irmão mais novo. Oh, que maravilha. Teve no culto ontem com nós lá no Ilamé. Um abraço. Deus abençoe, meu irmão. Esse converteu a Cristo mesmo. Que maravilha, né? Que bênção de Deus. O nosso irmão Arno Quevedo, meu amigão, ele diz: forte abraço no João Matos. E também você, meu amigo Diego Silva. Extensivo a todo o povo de Deus. Maravilha, todos nós. Eu quero ler aqui, eu comecei a ler em off, ligeirinho, e eu quero dizer para Natália do Rosário. Natália do Rosário, Deus, ele tem um projeto imenso na sua vida. Deus, ele tem algo extraordinário na tua vida. Ele morreu na cruz do Calvário para que você fosse feliz. Ele se entregou a sua própria vida na cruz do Calvário para te fazer feliz e mais que vencedor. Tá bom? Então, tenha certeza absoluta. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Deus abençoe, então, a Natália do Rosário. O irmão Josiel Borges dos Santos, ele diz: paz do Senhor, meu amigo, irmão João Matos. Deus abençoe os irmãos. É lá de Flores, esse presbítero aí. De Flores da Cunha. Flores da Cunha. Maravilha. São Gotardo. De São Gotardo. Deus abençoe. Pastor Raul, olha só. Que bênção. Deus abençoe grandes amigos, meus obreiros, presbítero Diego e evangelista João. Grandes coisas Deus fez o Senhor por nós. É verdade, né? Verdade. É verdade. E a Natânia aqui, ela está com um pedido, né? Parece. Sim, isso. Nós vamos orar. Ela está com um pedido por isso que eu falei. Então, nós vamos orar, sim, e com certeza Deus vai fazer a obra na vida dela, né? Deixe Jesus entrar na tua vida aí, que hoje é o início de uma nova etapa, né? Com certeza. O início de nova etapa para a Natânia, né? Isso. Que a gente possa testemunhar, né, irmão João, o que Deus vai fazer na vida dela, porque Deus, assim, se ela crê, né, e abrir o coração, der liberdade, com certeza Deus vai fazer uma grande obra, e nós vamos, assim como o senhor testemunhou, que através de um programa de rádio, que através das ondas sonoras hoje, através de lives, através de podcasts, Deus pode fazer uma obra grandiosa na vida de cada um, sim, com certeza, né? Verdade. Maravilha. Pois é, irmão. E quando começou, então, a sua trajetória ministerial, irmão João? Quando que o senhor começou? Claro, a gente sempre dá aqueles primeiros passos, né? Isso, fica à vontade. A gente sempre dá aqueles primeiros passos. Quando que começou? Quando que o senhor pensou assim, não, eu quero fazer algo para Deus, não quero só sentar, escutar, não quero ser, como a gente diz, membro de banco, né? Pois bem, a obra de Deus, como eu falei para os irmãos, Deus me chamou muito forte, muito poderoso. E eu morava no bairro Arcobaleno. E então, logo que eu me converti, eu comecei a vir nos cultos ali no São Francisco, ali na congregação. E Deus começou a falar comigo, no particular, porque desde o início eu aprendi a orar. Sim, falar com Deus. Falar com Deus. Eu morava sozinho, eu já estava nessa altura sozinho, aquela moça não quis servir a Deus. Sim. Eu disse para ela, do jeito que nós estamos, está errado, estamos em fornicação, não estamos casados, eu não vou ficar com você, só se você casar comigo. Olha só. Eu aprendi na hora, sim, ali, e eu disse para ela, olha, ou nós casamos ou nós nos apartamos, nós não podemos viver assim porque eu quero agradar a Deus. Sim.
E ela passou um ano, ela ficou naquela forma ali, e eu disse, então, aquele impasse. Sim. E eu só morava com ela. Eu disse, eu não te toco mais, fiquei um ano sem tocar na mulher. Sim. Deus fez uma conversão instantânea Sim. em mim, uma transformação. E engraçado que ela, né, abriu esse entendimento, né, de servir a Deus, Sim. né? Enfim, aí o irmão pediu do chamado, enfim. E nesse momento, então, fiquei sozinho, morando ali, e orando, ouvindo rádio. Aí, como estava solteiro, ia dormir cedo, 9 da noite, 8 da noite. Quando era 2, 3 da manhã, já estava acordado, eu ouvia o rádio de novo. Sim. Aí tinha a oração da madrugada, socorro espiritual. Como essa irmã que mandou aqui, ela precisa de um socorro espiritual e nós vamos orar por ela. Com certeza. E eu orava pelas pessoas. Então, eu aprendi a orar na madrugada, orar de manhã cedo, orar de noite. Era eu e Deus só. Sim. Então, quando eu fui para a igreja, já fui... Teve aquele relacionamento intenso. Já com intenso Deus, né? no início. Sem ter nenhum pastor, ninguém me cuidando. Claro. E aí, rapidamente, para explicar para o irmão, para nós ir adiante, Deus falava comigo, vá para o Desvio Risco que eu tenho uma grande obra contigo. E Deus quase que semanalmente falava, vai para o Desvio Risco que eu tenho uma grande obra contigo. Não em profecia, Sim. Deus falava direto comigo, como ele fala ainda. E aí, passou um tempo, o meu irmão Edson falou assim para o irmão Raul, né? Irmão Raul, tu não pode visitar meu irmão, ele se converteu há pouco e tal. E o Raul atendia o São Francisco, que lá era Arcobaleno, era outro campo, ele foi lá. Então, o evangelista irmão Raul e a irmã Valquíria foram os primeiros obreiros que me visitaram. E eu já estava até guardando o sábado, porque onde eu tinha me convertido, eles guardam o sábado. Sim, sim. Aí eu perguntei para ele, mas como é que esse negócio é? Ele me explicou e aquilo ali Deus já me livrou. Sim. Já não precisei ficar preso naquela questão da guarda do sábado. Sim. E ali já fui indo para o culto, eu ia de a pé, porque eu não tinha dinheiro, eu ia de a pé do Arcobaleno no culto e voltava de a pé. Então é longe. Sim. E Deus falava comigo, aí fui para o São Francisco, fomos discipulados, era o pastor Cláudio Chatard, nosso pastor ali no Risso. Então o pastor Cláudio e o pastor Raul e as suas esposas têm uma grande cooperação na minha conversão, no meu ensinamento. Tipo, e eles foram usados para me formar. Discipulado, né? Vamos dizer assim. Discipularam. O Raul colocava nós jejuar e orar, nós íamos evangelizar no sábado, irmão. Até 4, 5 da tarde em jejum, só entregava o jejum ali das 5 da tarde, ia para casa, comia e voltava para o culto. E ali Deus ia libertando as pessoas endemoniadas, possessas. E foi assim o nosso início de conversão. E aí o irmão Raul já me botou... Eu comecei como no ministério? Eu comecei limpando a igreja. Comecei limpando a igreja. Eu amava limpar a igreja. Bom obreiro, né? Porque daí ia limpar o chão e os banheiros e eu ficava já orando, ficava mais umas 2, 3 horas lá dentro. Começou assim, depois fui para a portaria, aí já comecei a ter oportunidade no futuro para fazer uma oração, ler uma palavra, de um culto. Sim. Aí o irmão Raul fazia muito culto nas casas, né? Ele fazia uma escala para nós na casa dos irmãos e nós ia pregar lá. Culto doméstico, né? E começou assim, irmão. Que benção. Que maravilha. Então a conversão foi em 2006. Me batizei em 2007, setembro de 2007. Sim. Lá no Serrano. O pastor Oswaldo Vieira estava pregando. Sim. E em 2009 já eu fui atender a primeira congregação. Tinha 1 ano e meio de fé. Eu fui de vice do irmão no Santa Teresa. Dali 7 meses o irmão já foi para Forqueta. O irmão presbítero, o irmão Alexandre Bagesteiro. E eu já assumi a congregação em 2009 já. Lá no bairro Santa Teresa, 1 ano e meio de fé eu tinha. 1 ano e meio já trabalhou. Na verdade, tipo foi assim, muito rápido a obra. É que o irmão já vinha, né, com esse contato, como o irmão falou, o próprio Espírito Santo já impulsionava o irmão, né, a ter essa vida, né, esse devocional com Deus, né, orando de madrugada, consagrando. Depois já teve o apoio também, né, desses homens de Deus, né, que é o pastor Cláudio, o pastor Raul também. Eu agradeço muito. Então é para ver a importância, né, irmão João, que a gente tem de ter pessoas que tem uma bagagem, né, que tem um pouco mais de experiência nos auxiliando, nos ajudando, né, direcionando, né, na verdade, os novos obreiros, né. Então, a primeira congregação que o senhor cuidou, porque hoje o senhor cuida do Vila Amélia, né, hoje o senhor é pastor do Vila Amélia. A primeira congregação que o senhor cuidou, então, foi lá no Santa Teresa. No Santa Teresa. Que pertence a Desvio Aí Risco. ficou quanto tempo lá, irmão? Uns 2 anos. 2 anos atendendo a congregação lá. E depois de lá... Eu fui para o bairro Industrial. Industrial. Que daí lá no Industrial que eu tive cooperando com o irmão. Que o irmão pregou lá, eu não estava lembrado. Passa os anos, né? Isso aí, nós estamos falando já de uns faz 13, 14 mais, acho lá no Industrial eu fiquei 4 anos e 6 meses 4 pastoreando. olha só, 4 anos e 6 meses. E depois do Industrial, o senhor foi para? Cidade Nova. Para Cidade Nova. Mais 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. E depois do Cidade Nova...
Cidade Nova, daí a minha esposa que estava um pouco cansada, pediu uma folga para o pastor Oswaldo. Ele disse, eu vou te dar 6 meses de folga. 6 meses de descanso. Aí foi o presbítero Pedrinho para lá, né? Que hoje está lá. Até hoje. Que é Eu evangelista hoje. Tive visitando ele Um ontem. amigo nosso. Uma bênção. Aí, mas eu fiquei... Ele disse que ia me dar 6 meses, não deu 3 meses. Ele me deu para assumir todo o discipulado do distrito, lá do setor. Aí eu trabalhava meio com o irmão, o pastor João Fernandes aqui. Então, eu fiquei um ano assim. Aí o pastor Oswaldo assumiu a igreja em Flores da Cunha, o campo de Flores da Cunha, e passou ali, nem um mês ele me ligou, e aí a terceira e a quarta igreja que eu atendi foi no bairro São Gotardo, de Flores da Cunha. Ah, daí o senhor atendeu a igreja lá em São Gotardo também. São Gotardo. Tá, e agora que o senhor voltou de Flores da Cunha para cá, faz quanto tempo? Faz 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses. E já chegou trabalhando também de novo, Já né? cheguei trabalhando. Fui para Flores, atendi o São Gotardo. Sim. O pastor daí tinha uma igreja com a cidade lá no bairro Monte Belo, que era mais próximo da cidade. Fui para lá. Sim. Fiquei mais 1 ano e mais 2 anos lá. Sim. Foi a 5ª congregação que eu atendi. Retornando para Caxias, já voltei para o Risso, porque eu tenho casa própria ali, né? Sim, então sim. eu voltei para o meu bairro. Ali, claro. Juntamente com o evangelista irmão Valdemir e o evangelista irmão Osni, que são os pastores ali, Sim. companheiros nossos. Claro. Inclusive o pastor Valdemir foi meu vice no Santa Teresa. Daí quando eu liguei para ele que ia voltar para Caxias, disse só a diferença que agora eu sou pastor, tu foi meu pastor. Agora você é teu pastor. E eu vou te obedecer. E cheguei ali. Passou uns dias, já me começou a pregar. Irmão, eu não consigo ficar parado. O Espírito Santo me impulsiona. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica parada. Não fica parada. Aí ele já me deu a equipe de evangelismo, que tinha dado pandemia, aquela época estava meio parado. Deu aquela parada, estava parado. Né? E os irmãos não estavam fazendo mais nada, tinha 2, 3 que iam evangelizar. Sim. E nós pegamos ali, até os irmãos agradeceram, porque nós já pegamos ali, e até o irmão que assumiu no meu lugar agora ali, disse que tem mais ou menos 30, 40 irmãos. Olha só. Então, nós temos uma equipe nas ruas trabalhando, depois que nós chegamos ali. E nós temos mais uma equipe de uns 12 a 15 que trabalham com o evangelismo nos asilos. Nós temos 4 asilos que nós estávamos atendendo ali com o evangelismo. 4 asilos, olha só que bênção. Através da equipe de evangelismo. Da equipe de evangelismo. Só que daí nós pegamos uma equipe, nós estávamos tendo 4 asilos Sim. E mais os cultos na rua. Aí, como é que era? Com panfletagem, com faixas, chegando nas casas orando, com som no carro. Às vezes nós fazia culto relâmpago, 15 minutos numa esquina, enquanto os irmãos iam evangelizando, nós ali trabalhando. Aquele culto relâmpago. E o Senhor já cheguei trabalhando. Depois o pastor Valdemir pediu para mim assumir o bairro Santa Teresa, a congregação do Santa Teresa. Sim. E eu assumi, fiquei só 50 dias ali, porque daí o pastor Joel me chamou para ir para o Vila Amélia. E eu estava como segundo vice do pastor Valdemir do Risso também. Ah, tá. E agora ali no Vila Amélia, faz quanto tempo que o senhor está ali? Um mês? Foi dia 12, 12 de março. Não faz um mês ainda. Não faz um mês ainda. 22, 23 dias que nós assumimos o distrito recente ali. aí. E dentro... É a 7ª congregação já. Congregação. Dentro de todo esse tempo, né, que são quantos anos dedicados ao pastorado, então, na verdade, cuidando de congregações? 2009 para hoje são 15 anos. 15 anos trabalhando como obreiro, como pastor de igreja, congregações e distritos. Com certeza, nesse período todo de obreiro, o senhor tem histórias que com certeza marcou, né? Marcou o seu ministério, marcou a sua trajetória. E tem alguma história assim que marcou assim forte que o senhor possa contar para nós, para os irmãos que estão assistindo do seu ministério, algo assim que marcou a sua chamada? O senhor diz, poxa vida, olha, que o senhor lembra e diz, essa história é inesquecível. Tem muitas histórias, na verdade. Tem muitas histórias. Um ministério desse com certeza deve ter, né? Mas assim, algo assim que chamou a atenção, assim, que só de lembrar o coração já palpita. Tem tanta história. Conta aí para nós, irmão. Meu Deus, tem muita. Nossa, se for contar o que Jesus tem feito até hoje, né? Até hoje. Então, tem história. Eu me lembro de uma... Vamos começar lá na primeira congregação que nós estávamos. Chegou um dia, num sábado à noite, 2 senhoras, a irmã Ivone, e agora me falha a memória da outra irmã, que há pouco me lembro, os anos vão passando, a gente vai esquecendo. Ela já partiu no Senhor. Sim. E elas foram naquele culto, e o evangelista Valdemir estava comigo lá, nós éramos os pastores lá. Sim. Ele era meu vice, e
E naquela noite, irmãos, elas disseram assim, elas disseram para mim, eu vim aqui no culto, eu pedi, vocês vieram a convite de alguém? Sim. E nós viemos ouvir a palavra, nós queremos nos converter hoje, nós queremos aceitar Jesus. Irmão, e naquela noite, Deus fez uma obra tão grande na vida daquelas duas irmãs lá. Uma das irmãs partiu no Senhor e a irmã Ivone continua lá no Santa Teresa. Agora, quando fui pastorear ali, ela estava lá cantando no coral, feliz, lutando. Então, foi uma conversão tremenda. Outra situação que marcou foi a irmã Tânia, ela era a esposa do irmão Gilson, ali no Santa Teresa também. Ela chegou com a perna estava toda apodrecida, a perna inteira, assim. Ela ia ter que amputar a perna. Nossa. E eles não eram crentes, eles chegaram naquele culto, irmãos. E como eu disse para os irmãos, quem me conhece, a gente não deve estar falando, né? Sim. Mas quem me conhece sabe que eu tenho uma intimidade com o Senhor. E eu levo as igrejas sempre esse lado do jejum e da oração e da palavra. E então nós estávamos naquele fervor de oração, aquele poder de Deus. E aquela mulher chegou lá desenganada, os médicos iam ter que amputar a perna. Foi visitar o primeiro culto. E o Senhor operou um milagre e curou a perna. Aquela mulher estava toda roxa, desde a coxa até embaixo, assim. E aquela mulher e o marido se converteram naquela noite, assim, e nunca mais ficou doente a mulher. Então Deus fez grandes coisas. E também já tive, assim, uns coisas marcantes no ministério que Deus deu, porque, como Paulo falou, Paulo disse assim, eu trabalhei mais que os demais apóstolos. Daí ele retificou, disse assim, não eu, mas a graça que está sobre mim. Então, eu tive a oportunidade de ver pessoas ressuscitarem, irmão Diego, nesse ministério que Deus nos deu, né? Já 3 pessoas, né? Então, um dia me chamaram, eu atendi o Santa Teresa ainda, e nos chamaram para orar, irmão Celso, esposa da irmã Marli, um rapaz de 21 anos, o Lucas, o nome dele, e até a mãe dele foi lá no Rio agradecer pelo milagre. Sim. E eles iam desligar os aparelhos, estava com morte cerebral, já estava muitos dias no acidente, e ele estava morto lá no hospital, e me chamaram para orar, daí eu comecei a falar com aquele rapaz. Sim. E a enfermeira falou para mim assim, pastor, eu nem era pastor, eu era obreiro, atendi a igreja, não era nem consagrado a um diaconato, mas eu já estava empossado pastoreando a igreja. Isso claro. Aí. E, ele está morto, ele não ouve mais, eu só disse, moça, deixa eu continuar falando. Eu falei do amor de Cristo, disse para ele estava morto, irmão, disse, Jesus te ama, ele tem um plano contigo, e eu sei que tu está me ouvindo. Porque a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É, poderosa. E eu orei para aquele rapaz, irmão, num domingo. E na sexta-feira da outra semana, a mãe desse rapaz foi lá na minha casa. Eu não estava trabalhando, mas falou com a minha esposa que Deus tinha ressuscitado ele. E aí ela foi no Rio agradecer isso aí. E outro foi um caso também lá em Cascavel, minha esposa é do Paraná, Cascavel. Sim. Eu fui lá e conheci o tio dela. E ele tinha tido já 7 infartos e mostrou o peito, tinha aberto, feito cirurgias, né? E eu falei de Jesus, o pão da vida. Eu disse, mesmo que o senhor morra, se o senhor crê nessa palavra, o senhor viverá. E o tio Cisso, ele já tinha 76 anos. E nós viemos embora, passou uns 10 dias, 15 dias, mais ou menos, ele ligou para minha esposa. Olha só. 15 dias depois. E aí ele testemunhando. Sim. Que nós viemos embora, passou uns 5 dias, ele teve 5, 6 infartos, e ele veio a falecer. E ele disse assim, eu estou ligando, ele chama minha esposa de nega, estou ligando, nega, porque eu estou aqui com o meu certidão de óbito. Ele disse assim, eu fiquei morto, estava no necrotério, né? Já estava 12 horas no necrotério, congelando lá, e ele disse que lá morto, não tem como explicar, ele lembrou que eu falei de Jesus, o pão da vida, que mesmo que ele morresse, ele viveria, e disse que ele viu um ser branco que desatava aquelas cadeias, aquelas correntes que aprisionavam ele, e ele voltou à vida. E ele estava lá, eu estou aqui com meu certidão de óbito aqui para comprovar que eu estive morto, porque já tinham preparado o velório, comprado o caixão, tudo, tiveram que devolver, irmão, porque Jesus ressuscitou aquele homem lá, e ele disse assim, já estou correndo 16 quilômetros de novo, porque ele era atleta, com 76 anos. Então, eu já vi muitas coisas acontecer nesse ministério que Jesus tem feito. É maravilhoso. Meu Deus do céu, é lindo de ver. Jesus faz as coisas, não é o homem, é Jesus. Como Jesus ainda, a Bíblia vai enfatizar, dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né? Todos esses milagres, todas essas maravilhas que ele operou no passado, ele ainda opera hoje, né, irmão João? Basta nós
ter fé e se colocar na presença dele, né? Então é muito interessante a gente ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem de Deus, né? Através da vida de uma pessoa que se coloca na presença de Deus e que, acima de tudo, teme a Ele e o sentimento é que Ele cresça e a gente diminua e o nome dele sempre seja glorificado nas nossas vidas, né? Verdade. Que maravilha! Olha só, o irmão Léo Barcelos, ele diz: paz do Senhor, meu nobre Diegão. É Dieguinho, mano, eu sou pequeno. Abraço, irmão João. O irmão Marcelino Rodrigues Martins, Deus abençoe o nosso pastor amado. Olha, Congrega conosco, é um obreiro fiel esse homem. ali de Deus. do Vila Média, né? Ele é líder de evangelismo e trabalha com o discipulado do retorno na casa do Pai. Que maravilha. Ele é um obreiro muito dedicado, a esposa dele é a nossa dirigente de circulação, Sim. irmã Rosane. Sim, sim. São uma bênção Que de Deus. bênção. Pois é, irmão, me diz uma coisa. Se o senhor fosse dar hoje algum conselho para os novos obreiros, a gente sabe que tem bastante obreiros que estão começando agora no ministério, que estão começando agora na caminhada, inclusive um dos objetivos desse podcast, o Conta Aí, é para que os nossos irmãos que trabalham, né, para o reino, que são obreiros, que são pregadores, que são cantores, que são pastores distritais, setoriais, enfim, eles possam contar um pouquinho do seu ministério e também deixar alguns conselhos, né, para os novos obreiros, os novos irmãos que estão começando agora na caminhada, né, ou até mesmo já tem um certo tempo de ministério, mas que a gente aprende todos os dias, né. Um exemplo, o senhor dá alguns conselhos aqui, com certeza tem obreiros que são até mais velhos que o senhor, que com certeza vai se identificar com esses conselhos, vai para, poxa vida, é verdade, aquilo que o pastor João contou lá, né, no podcast, eu vou fazer assim mesmo, realmente. Né? O senhor tem algum conselho que possa nos transmitir aí para esse povo abençoado? O conselho principal é que, primeira coisa, nós entendemos que nós temos que nos humilhar para o Senhor, né? A nossa prioridade no ministério que Deus nos deu é sempre entendendo que quem faz a obra e acrescenta as almas no reino é Deus, né? Então, o primeiro conselho é ser humilde, se humilhar para o Senhor. Segundo, o principal conselho é obedecer toda a liderança, ser fiel àquilo que a liderança passa. Sim. Sempre ser fiel ao seu pastor, né? Todos os meus pastores, eu sempre lutei para ser o mais fiel a Deus e a eles, porque eu entendo que o meu pastor é o governo de Deus sobre a minha vida. Então, o pastor falou, você obedece à tua liderança. Então, Deus vai abençoando. Uma submissão, né? A submissão. A submissão. O obreiro que não é submisso, parece que está dando certo o ministério, mas não está. Não está. Lá na frente vai ter um percalço, vai ter uma queda, é um perigo. Então, conselho para o novo obreiro, até para o que está mais tempo. Vamos ser todos submissos à nossa liderança. Mas, irmão, é isso, aquilo. Seja submisso, porque Deus vê quem honra, tem honra. Tem honra, é verdade. Então, um conselho é esse. Outro conselho, ter uma vida de oração e jejum. O obreiro tem que orar e jejuar. E tem que meditar na palavra diariamente. Com certeza. Né? Porque aí, irmão, quando você faz isso, você obedece a Deus, é fiel a Deus, obedece a tua liderança, e você busca Deus na palavra, na oração e no jejum, irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo. A tua carne não te para, os infernos não te param, e nem as coisas que acontecem na vida não te param. Na verdade, você só avança, só avança. Quanto mais nos humilharmos para o Senhor, mais nós crescemos ministerialmente. Esse é o conselho, é se humilhar sempre. A parte, assim, da submissão, pastor, eu lembro que hoje, pela misericórdia de Deus, assim como o senhor, a gente trabalha autônomo, né? Então, a gente tem os nossos próprios compromissos e também, mesmo sendo autônomo, mesmo sendo empreendedor, a gente deve submissão àqueles que nos contratam, né? Exatamente. Então, eu preciso que tu venha tal dia e tu termine até tal dia o serviço, tu consegue, consigo. Então, tu tem que cumprir aquilo, tu tem que ter essa...
E eu sempre levei para a minha vida também essa questão de submissão, até na vida secular, né? Sim. Então, se tu é submisso até mesmo na vida secular, tu consegue ter vislumbrar, né, bênçãos, né? Ali na frente, Deus te abençoa, Deus abre portas, Verdade. Deus te honra, né? Então, a gente vê que, tipo, muitos obreiros, muitos irmãos, principalmente, vamos falar dos irmãos, às vezes, mais novos, né? Que é bom eles ter esse gás, né? Essa força, esse afinco de querer fazer, mas só que, com certeza, eles precisam ser direcionados para que não venha desperdiçar esse gás, né? Não adianta a gente arrancar de 0 a 220, né? E daqui a pouco, lá na frente, perder esse gás, né? Muitas vezes o obreiro, o pastor, né, vai dizer, olha, vamos focar, vamos trabalhar, mas dá uma reduzida para que tu não venha perder o fôlego. Não, mas não é assim que faz. Eu já passei por isso, né? já vi acontecer isso, né? Então, eu tenho obreiros jovens que estão comigo ali até. Eu vou conversar, falei com eles, vou ter que conversar com aquele irmão lá. Tem que pisar no freio um pouco. Por quê? A pressa, querer passar diante daquilo que está sendo passado para nós é perigoso. Tem que aprender a ter paciência para as coisas acontecerem, né? Eu, quando cheguei no Desvio Risso, uns tempos atrás, eu estava pregando, aí um ano e pouco atrás, eu me lembro que na pregação eu estava falando sobre o oleiro que estava trabalhando na vida das pessoas, né? E tudo tem um tempo para ser formado. Claro. E eu disse nessa mensagem, até deve estar no YouTube isso aí, e que era passado online ali, Sim. a live, e eu falei, irmãos, até eu sei que eu já poderia estar atendendo um setor no distrito, mas eu não estou atendendo ainda porque não é o tempo. É o tempo. E eu aprendi a esperar. Eu nunca tive pressa. Eu tenho pressa de fazer as coisas para o Senhor. Eu tenho pressa de ir para o céu. Eu tenho. Eu oro seguidamente pedindo ao Senhor que venha me buscar. Mas, porém, meus irmãos, eu tenho para dizer uma coisa. Você tem que aprender a esperar o tempo de Deus se cumprir na tua vida. Claro. Se o teu pastor passou para você varrer a igreja, varra a igreja. Se o teu obreiro passou para você cuidar da portaria, faça aquilo que ele está te passando. Aprenda. Eu falei com o obreiro. Faça com amor, né? Faça com amor e espere, não tenha pressa. Se você tem um chamado para ser pregador, um pastor, tudo bem, mas espere. Davi foi chamado para ser rei, mas ele foi ungido e voltou para o campo cuidar das ovelhas. Então, a gente tem que aprender a aguardar o tempo de Deus. A gente vai pensar, mas passou 5, 10, 15 anos. Eu passo anos, irmão. Estou há 15 anos pastoreando a igreja hoje, que foi assumir um distrito. Eu não liguei para o pastor Joel, nunca pedi nada, não dei dinheiro para ninguém. Simplesmente, ele me ligou um dia e disse assim, irmão João, eu quero lançar um desafio, e nós lembramos do nome do irmão, para assumir a congregação lá. Então, veja, eu esperei, sempre trabalhando. Claro, que nem o pastor na ligação, disse, pastor Joel, e nós não somos aquele obreiro que fica de braço cruzado, com as pernas para cima, esperando o chamado. Cair do céu. Não, a gente vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Deus vai mostrando para os obreiros, vai mostrando para a igreja, vai falando com os pastores. Claro. Então, se você tem um chamado, ore, jejue e sirva a igreja local que você está, com fidelidade. Que um dia Deus vai mostrar para a tua liderança. Com certeza, né? Eu acho que, como a própria Bíblia vai falar, né? Que há tempo para todas as coisas, né? Então, muitas vezes, há um grande perigo da gente atropelar ou tentar, eu costumo dizer, tentar dar uma mãozinha para Deus, né? Deus não precisa disso, né? Não. Deus sabe o momento certo, né? Deus sabe a hora certa de fazer acontecer, né? E a gente sabe também que a sua esposa, ela é levita, né? Isso. Ela é levita, então a gente sabe que é uma grande importância a gente ter esse apoio também, né, da família, esse apoio da esposa, do esposo, né, porque muitas vezes a esposa quer fazer algo para Deus, mas o esposo diz, não, mas acho que não é o momento, eu vou dar uma segurada, ou vice-versa, né, às vezes o esposo tem aquele desejo de fazer alguma coisa para Deus, e a esposa diz, acho que não é o momento, né. Então, é importante, né, a família, né, também estar alinhada nisso. Né? Eu acho que o obreiro em si tem que começar a amadurecer essa ideia e orar juntamente com a família, né, pastor João? A minha esposa, a irmã Marilei, ela vinha ali de Cascavel, ela já era convertida antes de mim, e ela é uma mulher que teve muita experiência. Ela era viúva, ela ficou viúva jovem, com 27 anos, e ela veio para cá com um menino. E eu era solteiro, casei com ela e acabei criando um menino. Já está com 28 anos já. Sim.
Então, mas ela é uma companheira, uma mulher de Deus. Sim. Ela me apoia em tudo, irmão. Sim. Ela é uma mulher que ela é levita, ela canta, Sim. mas ela é uma mulher que ela é profeta, Deus usa ela. Sim. E o bom da minha esposa é que ela é uma mulher conselheira. Uhum. Ela me aconselha muito. E as igrejas que nós atendemos por misericórdia, quem me conhece, ouve, vê, todas as igrejas que nós trabalhamos, irmãos, elas prosperaram e foi acrescido almas, convertidas, reconciliação, batismo no Espírito Santo, tudo isso, Sim. porque ela me apoia. Ela pega junto, ela é quietinha, você vê assim, parece quietinha, Sim, mas sim. ela vai pegando, Sim, nos vai chamando as bastidores, ela irmãs, vai- inclusive sim. agora ela está numa reunião aqui com as irmãs. as irmãs, né? Aham. Então ela me apoia em tudo, está comigo essa semana, irmão. Sábado passado eu desci lá, eu tenho uma chacrinha lá na Feliz, Sim. e eu disse para o meu irmão Edson, eu vou tirar sábado para descansar esse sábado, porque geralmente eu trabalho no sábado, evangelizando, visitando, digo, esse sábado eu vou precisar, porque essa semana vai ser cheia. Descansar um pouquinho. E essa semana nós começamos, irmãos, desde domingo, visitando, foi segunda, foi terça, foi quarta, foi quinta. O único dia que nós não fizemos visita na casa de algum crente ou de um visitante é hoje, porque nós estamos aqui. Estão aqui, aham. Então, ela é minha companheira. Eu digo, ó, temos que estar horário lá, ela já está pronta, já está tomada banho, está pronta Sim. para visitar, orar para as pessoas, né? Sim. Então, Deus usa ela. É uma Ela importância, né? é muito importante. É importante. E a minha família, os filhos, né? A filha Sim, mais sim. nova acompanha, a Débora também já Sim, canta, sim. né? Vai fazer também 14 levita, anos. que bênção. Aham. E então eles nos ajudam, né? Sim. Só que eu tenho que dar o bom exemplo em casa, né? Com certeza, muitas vezes tem isso também, né? Às vezes o obreiro ele quer que as coisas aconteçam, quer que o ministério, que Deus reconheça e abençoe o ministério, mas acaba desassistindo partes fundamentais, né? Que para ser um bom obreiro, para ser um bom sacerdote, digamos assim, tem que ser sacerdote primeiro em casa. É bem mesmo, isso no lar, aí né? que o irmão Diego está falando, irmão Diego. O obreiro, em primeiro lugar, você que é jovem, que está com toda a ânsia de fazer, primeiro você tem que ser um marido, um bom marido, não um bom, um ótimo marido, ótimo e marido. um ótimo pai. Com certeza. Na tua casa não pode faltar amor, não pode faltar respeito, não pode faltar alimento. Você tem que dar o necessário e o conforto para a tua família. Claro. Né? Então, eu primo muito isso. Eu disse para os meus filhos, vocês já viram alguém me ligar ou bater na minha porta para cobrar uma conta? Nunca. E eu disse, vocês não vão ver isso acontecer. Então, começa o exemplo ali. Outra coisa, eu nunca chamo, eu digo, ó, vocês têm que orar, mas eu digo para eles, eles me veem orando, eles me veem lendo a palavra. Claro. O meu filho está acostumado, a minha filha, desde que eu casei com a minha esposa, ele sabe que todo sábado e domingo nós estamos em consagração e jejuando e orando. Então, eles nem perguntam onde eu vou no sábado de manhã, porque sabem que eu vou para a igreja orar. Sim. Então, veja, você tem que suprir as necessidades da tua família. Em primeiro lugar, você tem que cuidar da tua família para ser um ótimo obreiro. Com certeza. Depois, você tem que cuidar do seu trabalho. Para manter a Para família, manter a né? Pra família. manter o teu lar, claro, Né? com certeza. Então, você tem a tua vida com Deus particular, tem com a tua família, tem o teu trabalho, e aí lá em quarto lugar, vou usar isso aqui, não exatamente Sim, mas na estou ordem, né? Uhum. colocando uma ordem, aí você vai fazer a obra de Deus. Porque a gente vê muitos dizendo assim, eu tenho que fazer a obra de Deus, mas a família está esquecida. Está desassistida. Ou as contas estão esquecidas, os Sim. compromissos, não. Primeiro lá. Sim. E depois, quando a tua família está fortalecida, você vai ser um ótimo obreiro. Que maravilha, que bênção. Gente, estamos se encaminhando já para o final da nossa programação, da nossa live, do nosso podcast, mas eu quero aqui, então, pedir para o nosso irmão, pastor, evangelista João Matos, o senhor tem algum sonho que o senhor já realizou? E o senhor tem algum sonho que o senhor ainda deseja realizar, meu irmão? Conta aí para nós. É uma pergunta meio... Conta aí para nós. Não sei se dá para contar os sonhos. Eu sou meio que nem José, sonhador, né? O José era sonhador. Era. O José era sonhador. E os irmãos dele ficaram com inveja. E sabe, irmãos, aconteceu um fato incrível, eu lembrei hoje. Sim. Nesse tempo que eu venho servindo a Deus, Deus sempre vem falando comigo, em particular em profecia e na palavra. Uhum. E uns tempos atrás, aí uns 8 meses atrás, veio 3 pregadores nos diziam isso, de fora, de outra cidade. E os 3 profetizaram para mim, e uma das profecias foi a seguinte, eu me lembrei. Deus falou assim, que Deus ia me fazer coisas tão extraordinárias através da nossa vida, do nosso ministério, para a glória dele, pra glória dele, que os irmãos iam ficar olhando assim, como que de boca aberta, olhando e dizer, mas como é que está acontecendo tudo isso com esse irmão? Sim. Deus falou isso, porque eu sou um sonhador na obra de Deus. Sim, sim. Eu sou um sonhador.
tanto na minha vida particular, eu gosto de prosperar em tudo. Claro, claro. Hoje, por misericórdia, eu trabalho também por conta, como o irmão falou, né? No ramo de prestação de serviços. Mas eu tenho sonhos ministeriais. Um é esse que eu estou agora aqui, hoje com o irmão. Assumi ali um distrito, eu sempre atendi congregações, Sim. hoje assumi um distrito, né? Claro. E tem sonhos que não é bom estar contando, porque depois os outros vão ficar tá sonhando demais, né? Por isso que Sim, eu sim. prefiro ficar quieto. Sim, sim. Mas existe sonho, sim. Só que às vezes o obreiro, escute bem o que eu vou dizer para você, quem está nos assistindo. O obreiro tem desejos e sonhos. Só que tem momentos da vida que tu dá uma... mas eu acho que eu não vou tanto, eu vou dar uma segurada, vou dar uma freada. Pisada no freio. Mas esse sonho, sim, de presidir uma cidade, presidir uma convenção, Sim, claro, isso claro, existe. claro. Se eu vou chegar lá, não sei, mas que eu tenho sonho, eu tenho. Porque eu sei para que Deus me chamou. Sim, sim. Eu tenho convicção Claro, que Deus me deu uma firmeza na palavra. claro, né? claro. Então, tenho sonhos, sim. Claro. Sonhos ministeriais e tenho sonhos também particulares. Particulares, com né? certeza. Todo mundo, né? Todo. Se eu dissesse que eu não teria, eu estaria mentindo, irmão Diego. Não né? estaria vivo, né? É Estaria um vivendo, sonho né? meu. Agora, Claro. se esse sonho agradar a Deus, pode se cumprir. Claro, claro, E claro. se não, eu já estou mais do que satisfeito com o que eu Sim. recebi. Eu já recebi mais do que o necessário. Claro, como a gente tem sonhos e projetos, né? Claro, tudo a gente coloca nas mãos de Deus, tudo direcionado por Deus, né? Esse tempo atrás eu ouvi alguma coisa que, tipo, alguém falou assim, tem coisas que a gente não deve espiritualizar tudo. Tem coisas que precisa posição. Ok, eu discordo. Discordo porque, assim, ó, a gente que serve a Deus, toda posição que a gente vai tomar tem que ser direcionada por Deus. Sempre. E se é direcionada por Deus, é espiritualizado. É espiritual, entende? Claro. Então, pode, de repente, alguém que está assistindo me achar quadrado por essa minha convicção. Mas eu tenho certeza absoluta que quando tu serve a Deus e que tu pede, Senhor, direciona-me, toma conta desse projeto, guia-me nesse projeto, né? Usa-me nesse projeto, tu tá espiritualizando, Sim. sabe? Tu vai tomar posições porque tu é espiritual. Se tu é carnal, tu vai tomar uma posição carnal. Isso Se tu é aí. espiritual, tu vai tomar uma posição espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, na sociedade, seja ela secular ou dentro da igreja, ministerialmente falando, enfim, se nós tivermos espiritualmente ligado aos céus, ao trono da graça, direcionado pelo Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, com certeza nós vamos tomar posições de homens, né, de obreiros, de mulheres, homens e mulheres de Deus, né, e com certeza vai agradar ao Senhor Jesus, né? Amém. Maravilha. Irmão João, quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela sua disponibilidade de estar aqui, né, nos prestigiando com a sua presença, contando um pouquinho da sua história ministerial, né? Muitas vezes a gente convida alguns obreiros, alguns irmãos, eles, irmão, mas o que tu vai perguntar lá, irmão, né? Não, irmão, a gente está aqui para falar, né? é um bate-papo, é conversar, é esse bate-papo, essa interação, sabe? E dessa maneira, com certeza, a gente vai edificando pessoas vão aprendendo, né? O bate-papo vai fluindo, perguntas vão vindo e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Então, muito obrigado, irmão João, pela sua presença, tá? Muito obrigado por tirar esse tempo, né? Dessa 1 hora, poder estar juntamente conosco, abrindo um pouquinho, né? Quem sabe muitas pessoas lhe conhecem, sabe do seu ministério, sabe que o senhor prega, sabe que o senhor é obreiro, pastor, de distrito, de congregação, enfim, mas não sabia, né? Um pouquinho dessa história. Por isso, desse podcast, conta aí. Eu agradeço a oportunidade, irmão Diego. Olha, foi uma experiência diferente para mim. Estou muito feliz, foi bom, animado. Imensa, e tem bastante irmãos aí assistindo. Tem uma moça que quer que ligue depois, a gente vai ligar para ela também e orar por ela. Com certeza. Nesse meu programa, nesse meu podcast, a gente geralmente a gente encerra com com esses agradecimentos e tal. Mas em função desse pedido dessa irmã Natânia do Rosário, eu quero pedir, irmão João, pastor João, que o senhor possa dirigir a Deus uma oração, né, objetiva, e que o Senhor Jesus possa ir de encontro à situação dessa moça em nome do Senhor Jesus. E logo depois, então, nós estaremos despedindo, né, então, essa nossa live de hoje.
Ótimo, eu agradeço mesmo, foi muito bom, maravilhoso. Se eu tiver a oportunidade, eu volto aqui. Oh, com certeza, com certeza. Mas vamos eu sei que tem mais oportunidades. obreiros, é muito bom isso aí Sim. que o irmão está fazendo, até para a gente conhecer mais os irmãos, né? O Claro. desejo, os sonhos dos irmãos. Mas então vamos orar pela Natânia, né? E para Isso. os demais que estão aí, mas ela fez um pedido aqui, ela está precisando de um socorro espiritual. E nós vamos orar por ti, Natânia. E Deus já vai mudar a tua história aqui. Vamos fazer uma oração objetiva, então. Senhor, nosso Deus e nosso Sim, Pai, Jesus. nós louvamos teu nome e engrandecemos ao Senhor. Pai bendito, quero apresentar a Natânia do Rosário, Senhor. Que ela está aqui com a situação adversa, Sim, que ela está, Senhor, desanimada da própria vida, Senhor, pensando em tirar sua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder da tua palavra, alcança essa mulher, liberta ela, tira todo o peso de pecado sobre a sua vida, todo o desejo de morte. Pai, a partir de agora, seja aniquilada toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra todas as cadeias, todas as amarras na vida da Natânia, e que ela possa entregar a vida a Ti nessa noite, nesse momento. Nós oramos e ministramos o milagre da vida e do perdão da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em teu nome, Amém. Jesus. Amém. Muito obrigado a meus irmãos que nos acompanharam neste episódio inédito do nosso podcast Conta Aí. Com certeza foi bênção demais. Deus abençoe a cada um de vocês. Se por acaso vocês perderam os episódios ou perderam o começo desse episódio, pode procurar lá no meu canal do YouTube, Diego Silva Cantor Gospel, né? Se quiser me seguir nas redes sociais também, Instagram Cantor Diego Silva, Facebook Diego Silva, que com certeza nós vamos estar interagindo, vamos estar juntos então nesta caminhada. Irmão João, quero deixar para o senhor, isso aqui eu levo nas igrejas, é um marca-página. Obrigado. É um marca-página para lembrar aí do nosso Obrigado, programa, para querido. lembrar do Foi nosso muito bom. bate-papo, né? Geralmente eu vou nas igrejas, eu visito e acabo dando de presente para os irmãos nos acompanhar, né? Interagir Isso e aí. tal. Tem muitos Vou irmãos acompanhar que agora, vou tem muitos acompanhar. irmãos que é impressionante que não conhecem, não sabem ainda, né? Da programação. Sim. Mas graças a Deus Nós vamos a gente começar a acompanhar a agora. gente sempre tem bastante Sempre que audiência possível, né? e sempre, claro, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente na corrido, né? sexta-feira está sempre correndo atrás das corrido. almas. aí. É verdade. Mas graças a Deus que muita gente nos acompanha e está sendo bênção demais. Verdade. Mais uma Que vez, bênção. obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe, irmão Antenor. Obrigado. Obrigado, viu? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Isso aí. E sexta-feira que vem, então, às 20 horas, vamos ter mais um episódio inédito do nosso podcast Conta Aí, aqui pela nossa rádio AD Caxias, a rádio do povo de Deus. Deus abençoe a todos e até sexta-feira que vem. Até lá. Chegamos ao fim. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e das histórias compartilhadas. Se você gostou do podcast, não hesite em deixar uma avaliação positiva e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar produzindo conteúdo relevante.